Bom, então nós vamos falar agora sobre o livro de Juízes. Juízes vai tratar do povo na terra conquistada. Tá. Em primeiro lugar, o que é o juiz do livro de Juízes? Porque você tem juiz de todo tipo no mundo, não é verdade? Você tem juiz de paz que casa as pessoas, você tem juiz de futebol, você tem juiz de direito. Mas o juiz do livro de Juízes, na verdade, ele é um conceito militar. Na verdade, o juiz do livro de Juízes, ele é alguém chamado por Deus, um general, que ele é chamado por Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, para conduzir o povo a uma vitória de reconquista de terra perdida. Olha só, Juízes 2,16 vai dizer que ele é chamado por Deus. O que diz lá? Juízes 2,16. Suscitou o Senhor juízes que os declararam das mãos dos que os humilharam. Então é Deus quem, vendo a situação, ia lá e falava assim: você levanta e vai lá. Era alguém impulsionado pelo Espírito Santo. Juízes 3:10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou os anjos a Caim, rei da Mesopotâmia, contra o qual favoreceu a sua mão. Percebam que isso aí vai acontecer muito também na história de Sansão, né? Sansão tinha momentos em que o Espírito vinha sobre ele e ele fazia coisas que só mesmo Deus pode fazer. Então, o juiz é esse líder militar. Para que nós não confundamos isso com o juiz que julgava lá nas cidades de refúgio. Quem fazia o julgamento, tanto penal quanto civil, eram os levitas e anciãos das cidades. Tá joia? Tá. O Juízes, na verdade, ele é um período que ele vai da conquista até o início do reinado. Alguns livros da Bíblia vão tratar desse período, não só o livro de Juízes. Por exemplo, livros que tratam aí dessa época, né? Dessa época chamada a época dos Juízes, que vai de 1375 a aproximadamente 1050 a.C. O livro de Juízes, o livro de Ruth e o livro de 1 Samuel. 1 Samuel também vai ocorrer no contexto de Juízes, e é exatamente a transição, então, do período dos Juízes para o período do reinado. De forma que Samuel, ele é o último dos Juízes. Tá joia? Quem escreveu Juízes? É desconhecido. Nós não sabemos quem exatamente escreveu o livro e a Bíblia não nos indica isso. Mas, para entendermos bem Juízes, é preciso que nós fixemos no contexto. Olha só, senhores, presta atenção. A situação daquela turma. Aquele povo que tinha sido escravizado no Egito, agora eles estão na terra prometida. Cada um na sua fazenda, com a sua família. Aquele povo tem diante de si uma lei moral, né? Regras firmadas para o comportamento. Aquele povo tem leis cerimoniais que vão regulamentar o culto e as festas, né? Os encontros daquele povo com Deus. Aquele povo tem leis civis que vão regulamentar a forma deles estarem uns diante dos outros, né? Leis
penais e civis. Aquele povo tem o culto estabelecido. Aquele povo tem um tabernáculo construído. Aquele povo tem organização. Aquele povo tem exército preparado. Aquele povo está armado. Aquele povo tinha tudo para dar certo. As condições sob as quais eles viviam eram as melhores condições para trazer o céu para a terra. E era o povo de Deus. Tá? Dá uma lida para mim, Romanos 10. Romanos 10, de 5 a 7. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque se... Não, tá bom. 5 a 7. A questão é o seguinte, senhores. A própria ideia de trazer o céu para a terra é errada. Nenhum de nós consegue trazer o céu para a terra. O povo junto, a igreja do Senhor espalhada por todo o mundo, junta, na melhor das condições, ela não consegue trazer o céu para a terra. Nem a igreja todinha vai subir ao céu para trazer do céu Cristo. Ou vai descer a região inferior para levantar Cristo dentre os mortos. Só quem traz o céu para a terra é Deus. Só quem é capaz de fazer desse mundo um paraíso é Deus, é o Espírito Santo, é Cristo. Tudo mais é utopia. A ideia de que nós vamos conseguir nos salvar, que nós vamos produzir alguma coisa maravilhosa nesse mundo sem Deus, é uma afronta a Deus. E é plenamente demonstrável que nós somos incapazes de fazer isso. Porque é isso que vai mostrar Juízes, senhores. Você pode juntar o melhor do mundo, em termos de povo. Você pode juntar as melhores condições. E dessa junção não sai um paraíso. Pelo contrário. Pelo contrário. Juízes é exatamente relatar a depravação aumentada, crescida do povo. Nas melhores das condições, aquele povo, em vez de trazer o céu para a terra, começa a depravar crescentemente. Paulinho, mas é crescente, está piorando, né? A depravação cresce, né? Então está piorando. Então, aquele povo, em vez de ir melhorando e ir se santificando, aquele povo vai piorando mesmo. Juízes relata isso de forma que a última história de Juízes é um claro paralelo a Sodoma e Gomorra, senhores. O que tinha acontecido em Sodoma e Gomorra agora acontece dentro do povo de Deus, dentro da igreja. A última história de Juízes é um paralelo com aquilo para mostrar assim, olha, a depravação foi crescendo, a tal ponto que agora vocês são comparáveis à turma de Sodoma e Gomorra.
Um outro aspecto aí do livro de Juízes que vai demonstrar esse crescimento da depravação é que se você fizer a tabelinha, você vai ver que cada vez o povo fica menos tempo liberto de gente que vem de fora, de invasores. Tá joia? Então, por exemplo, na época dos primeiros juízes, o povo passava mais tempo sem ser invadido do que no final do livro de Juízes. No final do livro de Juízes, o período decresce. Cada vez menos o povo, então, passa sem um opressor. Tá joia? Tá. Esse é o resumo do livro de Juízes. Mas o livro de Juízes termina com esperança, com acusação e com uma esperança. Lê lá o último versículo do livro de Juízes. O último dos versículos aí, o que diz? Naqueles dias não havia rei de Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Tá. Havia um rei em Israel. Era Deus. É a chamada teocracia, que deveria ter vigorado. Mas a desobediência daquele povo não permitiu que ela vigorasse. Então aquele povo olha ao redor e fala assim: o nosso problema é que nós não temos um rei como os demais povos têm um rei. O que Deus vai dizer é, de fato, a solução para vocês é um rei. Só que não é um rei como os outros povos têm. É um rei diferente. É um rei maior. É um rei que é humano, sim, mas que é Deus também. Em Ruth ele começa a providenciar esse rei. Tá joia? Mas Juízes então vai mostrar essa decadência, esse declínio, essa perdição aos pouquinhos do povo de Deus. Para mostrar que Sansão é herói na escola bíblica dominical de crianças. Que Gideão é herói nas historinhas infantis. Nós só temos um herói. Grandes homens, claro, com seus defeitos, problemas, tal, nós vamos ver alguns deles aqui. Mas alguns deles grandes homens. Acontece que o único herói mesmo, cristão, qual é a perguntinha nossa? Qual é a resposta da perguntinha nossa? Ah, Jesus. Se eu fizer perguntas, fala isso. A chance de dar certo, 60%. Porque toda a Bíblia aponta para ele, tem seu sentido nele. Tá joia? Então, Juízes, o resumo dele é esse. O povo não consegue, mas alguém consegue. Alguém virá que consegue. Esse rei hebreu, o único rei real, ele vai conseguir. Eu trouxe aqui, a primeira transparência, um juiz que nós não vamos tratar dele. Então eu trouxe porque ele é bem curioso, né? Alguém que enfia uma faca na barriga de alguém e a faca entra todinha. É o juiz Eude que matou Eglon, rei de Moabe. Tem umas peculiaridades aí maravilhosas, depois você lê essa historinha. Você até ri, né? Eglon era um gordão mesmo. E o povo fala assim, não, cadê ele? Ah, deve estar no banheiro. Então, daqui 3 horas ele volta. Mas Eude, então, mata Eglon. Tá, senhores? Vamos para o esboço de Juízes. Juízes começa onde Josué terminou.
Inclusive o material aí estava errado, eu arrumei já, viu? Onde termina Números. Não, onde termina Josué. Tá bom? Tá. Juízes começa narrando novas conquistas que aquele povo teve. Leia Juízes 1, de 3 a 6. 3 a 6? Isso. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à sorte que ele for, e pelejemos contra os cananeus, e eu também subirei contigo a tua sorte. E Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor os entregou nas mãos dos cananeus e dos perizeus, e bateram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam em Bezeque a Adão de Bezeque, e pelejaram contra ele, e bateram os cananeus e os perizeus. Mas Adão de Bezeque fugiu, porém eles o perseguiram, e prendendo-o, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então tá aí. Começa narrando novas conquistas. Judá e Simeão, duas tribos, né? Um ajudando a outra a terminar de conquistar os respectivos territórios. Por que há terras não conquistadas? Eu falei um pouquinho disso lá em Josué. O que Deus queria quando deixou, não é, que permanecesse ainda no meio daquele povo, algum povo não conquistado? Esse povo não conquistado, ele vai servir para duas coisas. Em primeiro lugar, para a preservação da terra. Eu falei sobre isso, né? Não adianta a gente imaginar que a caça de animais selvagens no mundo antigo era a mesma coisa do dia de hoje, né? Não existia arma, tranquilizante, metralhadora, nada disso. O leão era morto com espada, com lança e faca. Então não era brincadeira. Então a conquista foi gradual para a preservação do povo, para que a terra não se enchesse de animais selvagens, e também para provar aquele povo. Porque se você volta a Josué, a Números, as determinações antes da conquista era que não deixasse ninguém, não é verdade? Que não ficasse ninguém. No entanto, ficou, e aos pouquinhos esse fermento que ficou foi levedando a massa. O povo foi se misturando, o povo foi misturando o culto de Deus com o culto daqueles povos que ficaram, para que aquele povo fosse provado. No comecinho de Juízes aí, então, Josué também, né, morre no final do livro de Josué. E a pergunta então é, se aquele povo tinha tudo, o que deu errado? Juízes 2, 1 e 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal ao Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra, e sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca engravidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Não está aí? A resposta todinha está aí, senhores. Olha só. Eu fiz uma aliança com vocês. Eu vou manter a minha aliança. Eu mantive. E ele manteve mesmo. O tempo todo ele vai seguir o projeto e vai cumprir o projeto dele, Deus. Mas aquele povo termina Josué dizendo: não, Josué, estamos com você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Compuseram hinos, né? A gente canta até hoje. Eu e minha casa serviremos a Deus. Hoje eu estou sem graça que só, né? Mas aquele povo falou: não, temos tudo, vai dar tudo certo, vamos lá. A terra é nossa, estamos em casa, vamos construir, fazer isso aqui, dá certíssimo, ótimo, tá tudo aí, vamos lá. Mas aquele povo manteve
gente no meio deles, gente que não era para ficar lá, e aquele povo começou a se misturar com esse povo, e aquele povo então prefere esse povo a obedecer à voz de Deus. Diz aí, ó, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Não obedeceram. Pouco tempo depois de haver firmado a aliança, aquele povo começa a se rebelar. Um povo de dura serviço, de pescoço duro, cabeça dura. Começa a pecar e começa a ser infiel ao Deus que fez a conquista da terra para eles. De forma que o livro de Juízes, então, vai ser um ciclo. Uma série de ciclos na descendente. De fatos que vão acontecer, que já estavam previstos em Deuteronômio 28, 29 e 30. O que está lá? Hã? Lembra ou não? As bênçãos da obediência. Obedece, povo de Deus, vai dar certo. Mas as maldições da desobediência. Povo de Deus, não obedece não? Aí. Como vocês desobedeceram, lá no fim a graça vai encontrar vocês. É um ciclo. O povo tinha tudo para obedecer, peca. Abandona. É infiel a Deus. O que Deus faz? Deus disciplina. Deus permite que povos venham de fora e conquistem pedaços da terra prometida. As conquistas de Juízes, as invasões de Juízes, elas não são conquistas totais. Por exemplo, nenhum povo vem e conquista todo o povo de Deus, mas conquista pedaços e partes da terra prometida e submete aquele povo à escravidão. Disciplina. Desobedeceu? O que é? Castigo. Correção. Tá? Então, aquele povo cai em si, né? Deus produz em meio àquele povo arrependimento, e aquele povo cai em si e percebe onde caiu. E depois que aquele povo então se arrepende, Deus levanta. Deus levanta um general, um juiz, que vai promover a libertação daquele povo. E o juiz liberta aquele povo, e normalmente, enquanto o juiz está vivo, aquele povo se mantém obediente, mas é o juiz morrer, o ciclo começa. Exemplo desse ciclo. Esse ciclo está em Juízes 2, de 16 a 20, a parte A. 2, 16 a 20, a parte A. Eu vou ler, né, senhores? Porque ele é maiorzinho. Tá, então olha só. O ciclo está narrado aqui, ó. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram ao seu juízo. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais. Ó a progressividade da degradação aí. Seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu
contra Israel. Então, é esse ciclo que vai acontecer. Vamos ver o primeiro exemplo aí, senhores? Pecado. Juízes 3, 7. Os filhos de Israel fizeram E só um momentinho, Daiane. Esse termo aqui, ele é exatamente repetido diversas vezes no livro, viu? Para começar, cada ciclo, normalmente, cada ciclo do livro vai começar com essas mesmíssimas palavras. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e aos postes. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Começo do ciclo, ao pecado. A infidelidade. O que acontece depois? O 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã e Zataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã e Canaim 8 anos. O pecado, começo do ciclo, vai gerar a disciplina. Então Deus entrega para alguém de fora, para que venha e conquiste uma parte e os faça escravos. O que vem depois? O 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. Quando a disciplina vem, o que acontece? Clamaram. Olha o arrependimento aí. Clamaram ao Senhor. O arrependimento vem, e depois que o arrependimento vem, Deus levanta alguém que vai promover o que está lá de 10 a 11. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos de Cusã e Zataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, vindo o arrependimento, o libertador é levantado, o libertador liberta o povo, reconquista a terra e governa. Mas quando esse cara morre, começa de novo. Lê o 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor depodeia a Edom, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Ficou claro aí o ciclo? E o livro de Juízes é todo assim. Dividido em ciclos. Né? Esse aqui é o ciclo resumido. Mas toda a história. Sansão, Gideão, Débora e Baraque. Tudo isso são ciclos que começam dizendo o seguinte: Israel tornou a fazer o que era mal perante o Senhor. Povo difícil. Vou colocar um espelho diante de nós, né? Para dizer o seguinte: nós somos esse Israel, Senhor. Né? A depender de nós, o nosso ciclo é descendente. É para baixo. É de degradação, é de piora, é de afastamento de Deus. Mas a lição dessa primeira parte é exatamente o seguinte: graças a Deus não depende de nós. A minha santificação, a sua santificação, ela também é um ciclo. Né? Todo mundo sabe disso. Tem momentos que você... cheguei no fundo do poço. O mais difícil que eu acho desse ciclo aí é o arrependimento. Porque a gente peca, a gente cai na disciplina, mas na hora do arrependimento parece que é um negócio que é difícil para a gente se arrepender, parece que a gente não quer reconhecer. Tem que se arrepender para perguntar. Sim. Sim, e arrependimento é metanoia, é mudança de mente, né?
A questão é que Deus permite que nós passemos esses ciclos nesse mundo porque Ele está produzindo alguma coisa em nós. Então, olha só, Ele permite que você caia porque Ele quer te levar mais para cima. Perceba que como o Espírito Santo habita em cada um de vocês, em cada um de nós, o nosso ciclo ele é ascendente. A nossa santificação tem quedas? Tem. Isso, tem quedas. Mas o compromisso dele é que ele te prova para te aprovar, para te levar mais para cima. Então, olha só, você vai passar por isso aqui, porque eu preciso te ensinar isso aqui. Aí quando você chegar aqui, você vai cair de novo, e ele vai produzir o arrependimento, ele está dentro de você, e vai te levar mais para cima. Ele quer você santificado lá na frente. Ele quer uma noiva sem mácula, sem ruga, sem nada disso. A joia? Então, o que Juízes vai nos ensinar também é que sem Deus é descendente, mas com Deus tem solução. Vai vir o rei aí, né? O livro de Juízes é terrível, né? A história dele, mas no fim tem uma esperança. E mais, não leia Juízes sem ler Ruth, porque Ruth é a concretização de Juízes, é o fim do ciclo de Juízes, é Ruth. Né? Olha, isso que está acontecendo aqui tem solução. Tá joia? Para dizer o seguinte, a nossa santificação também é um ciclo, viu, senhores? Tem momentos de queda, tem momentos de dor, de arrependimento, mas é um ciclo garantido por Jesus, pelo Espírito Santo, que faz com que nós sempre saiamos dali melhor do que entremos. Não é nós, não somos nós, não é mérito nosso, nada disso. É Ele quem faz. É Ele quem garante. Porque se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Nós acabamos de ler aqui em Juízes. Povo, você é infiel, povo. Mas eu continuo fiel. Apesar do que vocês estão fazendo, eu continuo fiel. E vou garantir, então, que a caminhada dos senhores seja uma caminhada para cima, rumo à santificação, rumo à glorificação, para cada dia mais nós parecemos com o Filho dele. É esse o processo que nós estamos, é esse o processo que a igreja sempre esteve. Mas foi do prazer de Deus escrever Juízes para nos mostrar essas lições. Né? Que não é o povo que se salva não, senhores. Para! O povo não dá conta não. A igreja não se salva. Um dos erros da católica que os reformados apontaram é exatamente isso. A ideia de que a igreja tem um papel fundamental na salvação. Não. Não. Quem salva é Cristo. É Cristo quem salva. E a igreja é a reunião dos filhos de Cristo, dos irmãos de Cristo. Né? Dos filhos de Deus. Tem a sua importância, mas a igreja não salva ninguém, não. Quem salva é? Qual a respostinha? Jesus. Quem salva é Jesus. Vamos dar uma olhada então, senhores. Vocês entenderam bem o ciclo? Tá joia? Tá, então vamos dar uma olhada em alguns ciclos. Algumas das principais histórias aí que aconteceram do livro de Juízes. E percebam que vai piorando, viu? A primeira historinha ela é mais amena do que a última. Então, em regra, a historinha vai piorando. Mas a primeira, ela é muito interessante, uma das primeiras aí, né? Que é a história de Débora e de Baraque, que vão lutar contra os cananitas. Os cananitas eram povos que tinham remanescido na terra. Né? O que essa história vai mostrar para nós? Débora, ela era uma anciã, né? Uma juíza de direito civil. Era alguém que julgava o povo. Então os cananitas começaram a dar problema na terra,
a ficar fortes na terra. Então Deus vai levantar um general, Baraque. É o leão do mágico de Oz, Baraque. Lembra? O leão do mágico de Oz? O leão covarde? O engraçado é que as pessoas pegam a história de Débora e Baraque para dizer assim, não, a mulher tem que ser pastora, profetiza, tem, né? Como um exemplo feminista, quando a história é exatamente o oposto. Quando a própria Débora vira para Baraque e fala assim, ei, covardão, nós vamos fazer. Mas a glória vai ser nossa, covarde. Quer ver, senhores? Abre lá. Juízes 4, 6 a 8. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naftali. Então, alguém ajuda a irmã aí. E me ajuda. E disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte da Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon e Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e os darei nas tuas mãos. É o 8, né? Então ele disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Vocês entenderam aí? Débora chama Baraque e fala assim, ó, Deus falou o seguinte, você é o cara, doutor. Deus já acertou tudo, vai lá no lugar lá, ele vai levar o comandante das tropas lá e ele vai te entregar o comandante das tropas. O que o rapazão falou, Baraque? Pra guerra, gente. Ele vira para a mulher e fala assim, se você for comigo, eu vou. Agora, se você não for, eu vou não. Tá, podemos colocar o espelho de novo para nós? Hã? Homens que não assumem o seu papel, a sua função, dentro de casa, dentro da igreja. Olha, mas Baraque foi instituído como Deus. Sim. Mesmo sendo silencioso, Sim. covarde. Sim. Sim. Você vai ver, todos aqui são chamados por Deus. Mas todos aqui, a cada um deles é ressaltado que eles tinham de fraco, de frágil, de horroroso. Né? Começa pelo covardão aqui, pelo leão lá. O leão que tem as armas, que tem os dentes e que não morde ninguém. Tem a unha e não arranha. E é Baraque. O general, que é chamado para ganhar a guerra, e que vira para a mulher e faz, só vou se você for. Não, sozinho, não vou de jeito nenhum. Percebam que as guerras antigas, elas têm muito de batalhas individuais, né? Alguém já leu a Ilíada? De Homero? A Ilíada, ela vai contar a história da guerra de Troia. E lá é cheio dessas batalhas individuais, né? Aquiles contra Heitor, que mata o herói de Ílio, né? De Troia, que é Heitor. Heitor que tinha lutado contra um primo de Aquiles, chamado Patroclo, e tinha vencido Patroclo, e também usou as armaduras dele. Então é cheio dessas batalhas individuais. Davi e Golias. Né? Para mostrar força, para demonstrar, né, os heróis da guerra. Olha o que foi dito para esse general covarde. Juízes 4, 9. Ela respondeu: certamente irei fugir, porém não será tudo a unha revestida e reverente, mas a mão da mulher se multiplicará assim. Saiu dela e se foi para dentro. Débora tinha acabado de dizer para ele, olha, vai que Deus te entregou o capitão lá.
Císera. Quem matou Císera? Jael, né? Lembra? Esse cara foge da batalha, cansado. Ela dá um leitinho para ele, leitinho quente, com açúcar queimado. Inventei o açúcar queimado, né? Mas, muito provavelmente, o cara folga, a mulher pega, pega uma estaca e mete na fonte do cara. Ela é heroína. Baraque não. Por quê? Porque Baraque se acovardou. Baraque não teve a coragem necessária. A coragem que foi chamada em Josué, né? Ei, Josué, você é forte, seja corajoso. Me obedece. Ei, Baraque, seja forte, seja corajoso. Vou te entregar Císara, pode ir. Essa covardia pode estar associada também à incredulidade dele no que eu estava dizendo. Claro. Porque ele, no ponto de vista dele, ele era incapaz de fazer. Sim. E aí é onde cresceu a covardia, porque não estava falta de confiança em Deus. Sim, olha só. O que o livro vai mostrar é o seguinte: você não tem que ter coragem e acreditar em você mesmo, não, porque você não dá conta mesmo, não. Agora que Deus falou para ele assim, vai que eu vou te entregar a Císara, rapaz. Vai lá. Então ele não acreditou nem em si, nem em Deus. Uma coisa aconteceu comigo, você vai falar sobre Gideão. Sim. E também, de prova a Deus toda hora. Então, vamos chegar lá em Gideão, né? Mas qual a lição para nós aí, senhores? Juízes, que é o livro da depravação do povo de Deus, começa nos dizendo que homens que não assumem o seu papel, as suas funções, são o início da queda. É o início da vergonha. Quando homens que foram chamados para liderar se acovardam, se escondem por trás de mulheres piedosas e capazes. Débora era uma mulher piedosa, era uma mulher capaz, mas o covardão se escondeu por trás dela. Em vez de se somar a ela, né, assumir o papel e permitir que ela fizesse o papel dela, a função dela, ele se retrai. Deus fez a obra, fez. Faria com a pedra. Né? Se a gente não evangelizar, as pedras evangelizam. Aqui, a Débora ela já era juíza. Sim, juíza civil, né? Então a mulher não podia ser. Sim. A parte civil, sim. A parte civil do serviço, sim. Tá joia? Então, primeira lição aí, senhores. Que Deus estabeleceu, não é uma questão de capacidade, não é uma questão de ser mais inteligente, menos inteligente, não. Deus separou funções, cada um deve fazer a sua. Deus colocou o homem para ser líder. Homens que não assumem a sua função são o início da queda. É o início da destruição do povo de Deus e das famílias. Tá joia? Segunda história, Gideão. O desconfiado, né, Maria Alice? Gideão que vai lutar contra os midianitas. Midianitas que são descendentes de Abraão e Quetura. Quetura que é aquela com a qual Abraão casou depois da morte de Sara. Gideão eu coloquei aí. Gideão é um homem de pouca fé. Um homem que precisa testar, ver, apalpar. Não é igual o discípulo do Novo Testamento. Não, senhor. Se eu não encostar, Gideão é o Tomé do Antigo Testamento. Sendo que, entenda muito bem isso,
Porque nós presbiterianos somos chamados de gente de pouca fé, né? De pouca tal. Mas, pelo contrário, fé é exatamente você acreditar naquilo que você não vê. O que você vê, você não precisa ter fé, né? Fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que você não vê. Gideão não era um homem de fé, era um homem sem fé, que precisava ver para crer, precisava tocar para crer. E aí vira para Deus e fala assim, não, então se é assim, faz a lã ficar molhada e a terra seca. Tá. A coisa acontece e o cara, não. Então molha a terra e deixa a lã seca. A gente ri, né? Eu gosto disso. Ri para não chorar, né? Mas A não, gente- Deus, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se um de nós fosse Deus, já estava tudo liquidado, né? Ele é paciente. Ele é longânimo. Nossa. Mas Deus ensinou para Gideão, viu? Homem de pouca fé, vem cá. Separa um exército aí, 32 mil pessoas. Opa! Vamos lá, né? Depois que ele resolve ir para a guerra, depois dos testes, que está tudo convicto, tá, vamos lá, separa o exército aí, 32 mil homens. Oh! Beleza, 32 mil homens. Primeira ordem para Gideão. Ei, todo mundo que tem algum medinho, algum probleminha, alguma coisa para fazer, manda embora. Como é que é, senhor? Ele não falou isso, não. Estou inventando. Né? Ele deve ter pensado, né, Mariana? Mas como é que é? Eu estou aqui com 32 mil aqui, beleza? Firme. Não, manda embora. Todo mundo que não quer participar desse negócio aqui, manda embora. Tá, 22 mil vão. Sobra 10 mil. 10 mil é um exército bom. 10 mil é um exército. Né? Tá, então fala o seguinte, manda esses 10 mil no Rio. Vou fazer um teste. Os atentos, os muito atentos vão ficar. Os desatentos vão embora. Senhores, 9.700 vão embora. Sobra 300. De 32 mil, sobram 300 para a guerra. Mas Deus é duro. Deus é duro, cara. Deus fala para esses 300. Uma trombeta numa mão, uma lamparina na outra. Ué, mas e a espada? Uma tocha numa mão e a luz na outra mão. E vai para a guerra, homem sem fé. Porque quem vai ganhar a guerra sou eu. Não é você, não. Não é 32 mil, não. Se fossem 320 mil, não importa. Quem vai ganhar a guerra sou eu. Juízes 7, 16 e 22. Vocês já viram aquele memezinho da internet do Fala 300? É mais ou menos isso, né, Gideão? Quantos nós vamos enfrentar lá? 30 mil persas. Senhores. Deus está ensinando fé para esse rapaz aqui. Esse homem sem fé, Deus está mostrando para ele, olha, acredita no que você não vê, rapaz. Eu tenho um exército de anjos, centenas de milhares de anjos à disposição. Quem vai ganhar essa batalha não é você não, não é essas arminhas que você tem não, essas espadinhas suas não, quem vai ganhar sou eu. Leia aí, Juízes 7,
Juízes 7, 16 e 22. 16. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de cada um deles trombeta e cântaros vazios contendo tochas. Outro. 22. Pois, ao tocar os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e fugiram até Betsida, em direção de Zererá, até os limites de Abel Beloá, junto a Ramá. O que aconteceu? Aquele povo que em Josué tinha tocado a trombeta e os muros caíram, agora esse povo toca de novo a trombeta e o exército inimigo fica doido e começa a matar um ao outro. E começa a se matar entre si. É isso. Quem ganhou a guerra? Deus. Sem o auxílio deles. Sem o auxílio de gente sem fé. Ele não precisa. Mas aqui Deus está nos ensinando, né, senhores? Tenha fé. Eu gosto muito do Salmo 2, porque o Salmo 2 nos diz muito sobre esses dias de hoje, por exemplo, que, assim, eu imagino que vocês também estejam um pouco angustiados, né? A situação que está aí, para onde nós vamos, como é que vai ser, o que vai acontecer com esse país nosso, tal. Ei, que juntem todas as forças e poderes desse mundo, se junta, Deus está rindo. Deus está no céu rindo desse povo. Deus é muito superior à soma de todos eles. Então, se Deus está rindo, vamos rir com ele. Não vamos perder o humor, não. Não vamos perder a paz, a calma, não. Não, fé. Segura a tocha na mão. Vamos seguir em frente e toca a trombeta. Se Deus quiser, esse povo mata-se a si mesmo. Esse povo se destrói entre si, senhores. Mas está na mão de Deus. Está nas mãos de Deus. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos aprender com o Gideão. Fé. Acredita no que você não está vendo. Acredita no que Deus prometeu. Tá joia? Tá, vamos lá. Outra história aí. Aqui, ó. Olha lá, o povo com a trombeta e com a tochinha na mão. A espada está na cintura. Ou está nas costas, está em algum lugar. Mas não está na mão, não. E quem vai vencer a batalha é Deus. Jefté. Vocês conhecem a história de Jefté? O homem que fez um voto maluco, né? A depravação chegando aí no meio do povo de Deus, senhores. Que cristão é esse? Rapaz, esse cara nunca leu o Antigo Testamento, não. Onde é que Deus gosta de sacrifício humano? Pelo contrário, Deus manda varrer aquela terra porque aquele povo era idólatra. Sacrificava crianças aos seus deuses. E Deus abomina isso, Deus fala isso. E quando Moisés vai dizer, ele diz exatamente isso para o povo todo. Olha, não seja como aquele povo. E aí um dos juízes aqui é alguém que faz o seguinte voto. Ó, eu vou, se eu ganhar a batalha, na hora que eu voltar, eu mato o primeiro da minha casa que sair. Não sei se ele estava pensando na sogra, na mulher, não sei. Mas que voto é esse? Acontece que aquele cara vence a batalha e volta, e quem vem é a filha. Quem sai na porta é a filha. Jefté. A filha sai correndo para ele. Lê aí, Deuteronômio 18, 10. O que Moisés tinha dito? Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem agoureiro, nem feiticeiro. 10 anos.
Isso, não, é esse aí mesmo, olha só. Moisés tinha dito para aquele povo, ó, no meio de vocês não tem quem sacrifica filho, não. Sabe por quê? O único que matou o filho por alguém nessa história toda é Deus. É Deus. É só Deus quem fez o sacrifício para nós. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento são para simbolizar isso, não são para pagar alguma coisa para Deus, não. Deus não gosta de sangue de touro, de carneiro. E se ele gostasse, não nos diria. Né? Não é nada disso. Então, Jefté faz esse voto maluco. Agora, o pior não é fazer o voto, não, é levar até o fim. Não tinha ninguém para virar para Jefté e falar assim, ei, ainda que você votou, isso aqui é resgatável, você pode trocar isso aqui, né? Pela lei do Antigo Testamento, você podia trocar, assim, ó, esse voto aqui, eu vou pagar o preço de primogênito, de trabalho. Mas ninguém chega em Jefté, senhores. Um juiz, um herói do livro dos Juízes, matou a própria filha. Eu coloquei aí no material de vocês, tem um paralelo também na mitologia grega. Antes de ir para a guerra de Troia, Agamenon, que era o grande general dos gregos, né, irmão do corno Menelau, que era marido da Helena, que Paris foi lá, bonitão, levou a Helena. Então a guerra é feita para trazer a Helena de volta. Menelau era o marido dela, e Agamenon, o grande general, que era o irmão do Menelau. Eles estão lá na cidade de Agamenon, o vento não permite que os barcos vão para Troia, então Agamenon sacrifica a filha para agradar os deuses. É meio que Jefté tenta fazer aqui, matar a própria filha para agradecer a Deus. Qual é a lição que fica para nós aqui, senhores? Eu coloquei aí um povo que não conhece a Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, que não é firme, que não sabe sair, por exemplo, interpretar bem a palavra de Deus, vai padecer, senhores. Ei, antes de entrar na terra prometida, Moisés vira para aquele povo e fala assim, ei, ensina a criança, rapaz, inculca, abre a cabeça da criança, fala para a criança sobre a Bíblia, de manhã, de tarde, de noite, andando, levantando, dormindo, ensina o outro. Os pais falharam, os pais não fizeram isso. Tá, mas eu vou colocar no meio de vocês aí, eu brinquei aqui, professor de escola dominical, levitas, para estar sempre lembrando vocês aí da palavra de Deus, do que foi revelado até aqui. Cadê os levitas? Quando o povo não conhece a palavra de Deus, só ele quem perde. O projeto anda, mas a ruína vem. Viu, senhores? A casa de Jefté se arruinou, eu tenho certeza. Né? Tenho certeza. Por quê? Porque não conhecia a palavra de Deus. Tá. Sansão, senhores. Tá aqui, né, Jefté chegando, em vez de sair a sogra, sai a filha. E eu brinco com sogra, mas minha sogra gosta mais de mim que minha mulher, viu? Até porque ela tá vendo os negócios de sogrinha. Ela tá vendo a série. Heróis aí, senhores. Heróis de juízo. Sansão. Vocês conhecem a história de Sansão? Que herói, hein? Que herói foi Sansão. Mas tem alguns detalhes aí que às vezes nos escapam e que é bem interessante quando nós observamos eles. Sansão, assim, é um herói imoral, né? Imoral. Um homem que viveu uma vida dissoluta. No entanto, Deus levantou ele.
para iniciar, aqui é início também, a destruir os filisteus. Iniciar a destruição dos filisteus. Lembram que eu falei que os filisteus não eram um povo cananita? Eles tinham vindo de fora com a tecnologia militar mais avançada, né? Armas de ferro, que aquele povo ainda não conhecia, por quanto operava com armas de bronze, bem inferiores. Então os filisteus foram um povo difícil de ser conquistado. E demorou. Mas o começo da derrocada dos filisteus, então, começa com esse herói esquisito, chamado Sansão. Sansão era um nazireu. Qual era o voto do nazireu? O que um nazireu não poderia fazer? Assim Sansão é meio que prometido, né? Um anjo vem ao pai, à mãe ali e fala, olha, esse menino vai ser nazireu. O que o nazireu não podia fazer, senhores? 3 coisas. Cortar o cabelo, beber e tocar em mortos. Não sei se você, ao ler a história de Sansão, você reparou, mas é exatamente isso. Ele vai mostrando como aos pouquinhos, um a um, ele vai fazendo isso aí. Tá? Paulinho, Sansão se apaixona por uma filisteia. Ele dá uma festa regada a a bebida, né? Olha o nazireu indo embora aí. E Sansão mata um leão. Até aí tudo bem, matar podia. Agora, voltando para buscar a noiva, né? Porque deu um rolo da primeira vez. Voltando para buscar a noiva, ele vê lá o mel no corpo do leão que ele tinha matado. O que ele faz? Vou lá, né? Sou nazireu, mas tem um negócio de mel ali. Por que não? O que tem a ver, né? A questão é a seguinte, é questão de obediência, cara. Questão de obediência, pura e simples. Olha, não toque morto. É um voto, você é separado para isso. Mas Deus não importa. Deus não importa. Cumpra os votos. Inclusive Jefté sabia que precisava cumprir os votos. Ele foi ignorante bíblico, porque poderia trocar um voto por uma outra coisa, né? Tinha uma escapatória jurídica e bíblica para ele, só que ele não conhecia a Bíblia. E falou demais, e fez votos sem pensar. Agora, Sansão tinha o voto, né? E aos pouquinhos Sansão foi abdicando. Por coisas tolas, né? Por vaidades, por besteiras. De forma que o último ponto da queda de Sansão é exatamente os cabelos, né? Só restava para ele, olha, ele já tinha bebido, tocado e morto. Agora só restava para ele cortar os cabelos. E ele brinca com isso. E ele leva isso aí numa brincadeira. E no fim termina cego. Escravizado. E servindo de palhaço para os filisteus, né? Os filisteus iam lá para se divertir com ele, para rir daquele grande herói. O que esse cara tinha de herói? Tinha a força, né? O Espírito Santo descia sobre ele e esse homem pegava uma queixada de jumento e matava centenas e centenas. Aquele homem era muito forte. Mas no fim aquele homem cumpriu o propósito, porque na morte, no ato da morte dele, ele matou mais do que em vida.
Ali ele começa a destruir os filisteus, porque ele está no lugar onde a cúpula filisteia está reunida, né? E ele então arrebenta os pilares, e a cúpula filisteia então é soterrada. Qual é a grande lição aí da vida de Sansão? Sansão, eu coloquei aí que a lição dele é que um abismo chama outro abismo, né? Começa com uma coisinha, e uma coisinha chama outra coisinha, e de coisinha em coisinha, os pecados vão se avolumando, e ele vai deixando de lado a vida com Deus, os votos feitos a Deus, até chegar onde ele chegou. E a última história aí, senhores, aqui é Sansão e Dalila, né? A última história, que é um paralelo claro aí entre o povo de Deus e Sodoma e Gomorra, é a história do levita e da concubina. Já começa errado aí, né? Levita tem que ter concubina? Isso, e essa história vem logo depois da história do levita, e um levita que tinha ido lá para cuidar dos ídolos de Mica. Ou já tinha degringolado mesmo. Mas acontece que o levita está com a concubina, andando pelas terras, querendo voltar para a terra dele, e ele para numa cidade que não é do povo de Deus. E aí ele fala para a concubina mais ou menos assim: não, vamos fazer o seguinte, olha, aqui é muito ruim, né? Os dias são maus, vamos parar numa cidade que não é do povo de Deus, não. Vamos andar mais um pouquinho, a gente chega numa cidade de Deus, do povo de Deus, tá joia? Tá. Então eles viajaram mais um pouquinho, chegaram na cidade que era a cidade do povo de Deus, e foram para a praça. No meio da cidade do povo de Deus, tinha um velhinho lá que fez o papel de Ló. E falei assim: ei, não é bom vocês passarem a noite aqui na praça, não, viu? Que tá perigoso, a situação tá ruim. Vão lá para casa. Tá. O velhinho leva a levita e a concubina, esse velhinho tinha filhas. Tá. Foi aquele povo entrar lá, o povo de Deus fez igualzinho Sodoma e Gomorra, bater na porta lá. Manda para fora que nós vamos abusar. Por fim, a concubina é colocada para fora, eles abusam dela a noite todinha, ela morre. O levita pega, ela morre, esquarteja e manda para os povos, dizendo aí, ó o que o povo de Deus está fazendo, me ajuda a vingar. É onde os juízes chegaram, é onde o povo de Deus chegou. Ao mesmo lugar que Sodoma e Gomorra. Qual é a lição, senhores? Não são os heróis, não são os líderes, não é o povo de Deus que se salva, não. Não é. Juízes 21, 25. É o último, né? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazendo o que achava mais bem. Naqueles dias não havia rei em Israel. Não tinha rei em Israel. Deus era o rei, direto. Deus não queria criar um estado entre ele e o povo, não. Precisava disso, não. Mas a desobediência do povo, né, provou que era necessário um rei. Então eles iam ter um rei físico. O que nós aprendemos com o juiz, senhores? Todo mundo falhou. A igreja falhou. Onde é que estavam os pais que deveriam ensinar a lei de Deus e não o fizeram? Onde é que estavam os levitas
Deveriam zelar pela lei de Deus e não fizeram. Que juízes eram esses? De tão mau comportamento. Senhores, a lição do livro de Juízes é: para a salvação seria necessário um rei, mas não um rei qualquer. As últimas histórias de Juízes, quando você for ler, tenta prestar atenção nisso aí. Elas favorecem a tribo de Judá e elas desfavorecem a tribo de Benjamim. As 2 ou 3 últimas histórias vão fazer essa distinção, como se Judá é bom, Benjamim é ruim. Por quê? Porque é de Judá que vem o rei, senhores. Saul era de que tribo? Benjamim. Saul não é um rei bom. É de Judá que vem o rei bom. Davi? Como tipo. Davi é de Judá. Davi é um ascendente, né? Mas o rei bom não é Davi. O rei bom é um descendente de Davi. Quem é da linhagem de Davi? Tá certo. Jesus. A nossa resposta de sempre, né, senhores? Então, conclusão aí, senhores, sobre o livro de Juízes. Cristo, o Rei, é a nossa única esperança. Conclusão. Nem nós, nem os nossos heróis, nem a igreja, nem os nossos pais podem nos salvar. Só Jesus é o nosso Salvador, nosso Rei, nosso herói. A nossa santificação, as nossas batalhas, o nosso pecado, a nossa perdição só tem solução em Deus. Então a esse Deus triuno, né, portanto, toda a glória, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. Senhores, sobre Juízes, ficou alguma coisa? Alguém não entendeu? Alguma coisa? Não? Podemos encerrar?